Olá pessoal, então já estamos de volta na nossa terceira aula, agora parte 2 dessa terceira aula, onde nós vamos estar falando sobre a diferença de auditoria de fraude e auditoria de acompanhamento. Você já viu aí na imagem que nós mostramos na aula passada, essa imagem do para-brisa e do retrovisor. Então, a auditoria de fraude é essa auditoria onde o auditor vai olhar para o retrovisor. E a auditoria de acompanhamento, o auditor vai estar olhando para o para-brisa do carro. A auditoria, então, ela objetiva apurar e prevenir prejuízo. No caso da auditoria de fraude, é apurar porque o prejuízo já foi sentido pelos condôminos de alguma forma. Por isso eles estão buscando um auditor, por isso estão buscando você. O ideal seria que os condôminos tivessem a cultura de contratar uma auditoria para prevenir prejuízo através de um processo de auditoria de acompanhamento. Mas, infelizmente, esse tipo de auditoria é apenas 10% das demandas dos contratos que nós temos acompanhado aqui na nossa região. 90% é para apurar fraude. E aí, normalmente, nesse trabalho de apuração de fraude, ele é um pouco mais completo, mas existe uma tensão em cima dele, por quê? Existe um clima de desconfiança no condomínio. Antes da gente avançar para essa questão da auditoria de fraude, eu quero aqui deixar claro também mais dois conceitos. O conceito de dolo. O que seria fraude? Fraude é quando há dolo, quando há uma intenção clara de fraudar. Então você pode fazer um trabalho de auditoria de apuração de fraude e verificar ali que houve prejuízo, sim, mas que os elementos examinados não demonstram que houve dolo. A norma técnica de auditoria, apenas como uma referência, a NBC-TA 240, você está acompanhando aqui, ela define fraude como um ato intencional de um ou mais indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros que envolvam dolo para a obtenção de vantagem injusta ou ilegal. Fraude é quando se percebe através das evidências que havia uma intencionalidade de causar prejuízo, né? E essa intencionalidade ela vem dos responsáveis pela governança. De governança vem de governo. No caso do condomínio, nós estamos falando do síndico ou da administradora, ou de quem mexe com as finanças do condomínio, podendo ser até um gestor condominial. Quando é erro, quando existe ali um prejuízo e foi apurado e não há esses elementos de fraude, os elementos que você vai encontrar seriam imperícia, imprudência e negligência. O que seria imperícia? É quando faz alguma coisa sem a habilidade necessária. É quando o síndico é inexperiente, ele não tinha lá um conhecimento e aí de repente ele avançou o sinal, causou um prejuízo ali comprando um produto, né, sem uma aplicação prática no condomínio, aí houve um desperdício. Ou quando há imprudência, né, quando não há o cuidado devido, por exemplo, contrata uma empresa de pintura de fachada, né, e não verifica se a empresa contratou lá o seguro dos funcionários e de repente acontece um acidente, cai lá um funcionário da fachada do prédio, aí essa situação pode levar o condomínio a ter prejuízo por uma imprudência ou até mesmo negligência, que é uma atitude omissa, né? Então, observe que os três sempre têm ali um limite muito tênue entre eles, mas o fator erro, né, ele não tem essa intencionalidade de vantagens pessoais. Ela foi situações onde não foi observado os cuidados, ou a pessoa não estava habilitada, ou foi omissa. Você vai também fazer o relatório, né, e então você vai identificar se houve dolo ou não. E aí depois uma assessoria jurídica vai dar um encaminhamento jurídico para a questão. A auditoria de fraude, ela serve então para desmistificar situações que estão ocorrendo no condomínio e que há aquela nuvem
de desconfiança baseado em alguns indícios. Que indícios são esses? Falta de manutenção do prédio, o dinheiro não está transparente a forma de aplicação, o síndico não responde aos questionamentos, é evasivo, o prédio está ali com um clima ruim entre os moradores, falta comunicação. Então, todos esses exemplos são os sintomas de uma auditoria, de uma gestão que está tendo problema. E, naturalmente, quando encerra essa gestão, as contas não são aprovadas e os conselheiros e moradores aí pedem para fazer uma auditoria investigativa ou uma auditoria de apuração de fraude, auditoria apurativa. Então, existem vários nomes, mas o objetivo é elucidar a fraude. Quem acompanha essa reportagem, ela saiu no Fantástico e depois num estudo de caso, eu também atuei num desses condomínios dessa reportagem e aí a gente vai estudar. Então acompanhe aqui essa matéria. Vamos seguir. Obras inacabadas. Propinas. Se foram 50 mil, assim. Fechamos 10%. Superfaturamento. Aí teria que pegar 2 orçamentos maiores, né? É um pouco maior, né? Dinheiro que é de todos, usado para bancar jantares caros e até compras em sex shop. É corrupção como você se acostumou a ver, só que bem na sua porta. Espalhada em condomínios de todo o Brasil. Síndicos são administradores de condomínios. Cabe a eles controlar as despesas do dia a dia e contratar fornecedores de bens e serviços. Tudo isso é pago com a chamada taxa de condomínio. O setor movimenta muito dinheiro. A estimativa que nós temos é que a cidade de São Paulo tenha 30 mil condomínios e que esses 30 mil condomínios arrecadem em torno de 17, 18 bilhões por ano. Para mostrar como acontecem os desvios em condomínios, o repórter do Fantástico Giovanni Grisotti se fez passar por síndico. Ele visita essa loja no centro de São Paulo que vende câmeras de segurança. O vendedor diz que inclui a propina no preço final do produto. Deu 2 mil. Quanto você quer? Mais 20%? 2.400. Em Porto Alegre, esse empresário, que também vende sistemas de segurança para condomínios, revela a proposta feita por um síndico. Instalar 5 câmeras e recolocar 3 que já existiam. O valor deu 2.900 e ele nos pediu para faturar como 6.200 no nome do condomínio. Tinha que levar em dinheiro na mão dele. O empresário diz que os orçamentos só são aprovados quando há o pagamento de propina. Eu voltei a procurar um síndico, 2 síndicos, e eles falaram assim, não está aprovado, porque tu não fez a gente sorrir ainda, né? O que eles pedem, geralmente, assim? No mínimo 30% do valor do orçamento. Tem muitos que chegam a pedir 50%, 60%. A gente chama aqui em Porto Alegre de a máfia do síndico. Outro empresário gaúcho que trabalha com serviços de portaria confirma. 90% das vezes tu é achacado, né? Acontece limpeza de caixa d'água, cortar grama, manutenção predial, pintura de prédio, higienização. É o que mais ocorre. Nosso repórter síndico se finge de interessado. O que daria para nós daí de comissão? Bom, depende, uns 20% o cara consegue, tranquilo. 20%. Esse eletricista diz que até os zeladores lucram. O zelador, quando indica a gente, é mais ou menos 10%. 10%. Na maioria dos condomínios, um serviço só pode ser contratado se o síndico apresentar 3 orçamentos de empresas diferentes para se decidir pelo melhor. Mas em Curitiba, uma empresa anuncia abertamente e sem qualquer constrangimento que se encarrega de conseguir os 3 orçamentos. Os 3 orçamentos está para garantir? Sim, isso a gente faz. Tá, vocês têm de quantas empresas? 5. Mas todas são do mesmo dono? Na verdade, são amigos. Sem saber que está sendo gravada, a dona diz que a empresa faz reformas em condomínios e paga propina aos síndicos. A gente trabalha bastante assim, o síndico chama, a gente conversa, dá uma comissão. Tá. É onde a gente sempre está tendo bastante trabalho. Jaguariúna, interior de São Paulo. Nesse condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, a antiga síndica deixou obras inacabadas. Veja a guarita como ficou. E a reforma da cerca que deveria proteger as casas. R$4.300 para tampar alguns buracos que seriam isso aqui, daria para fechar quase uma lateral do condomínio toda, né?
E de quem era a empresa responsável por essas obras? Do marido da síndica. O caso só veio à tona porque o porteiro denunciou. Começou umas manutenção todo dia mexendo em cancela. E falei, mas o que está acontecendo, né? Fingia que mexia, mas não mexia em nada, porque eu ficava prestando atenção. Quando o morador passou falando na portaria, nossa, cobraram R$700, R$650, manutenção de cancela. Eu falei, nossa, mas como assim? Né? Eu vi que só trocou pilha, como é que cobrou isso? Os moradores fizeram uma assembleia e afastaram a síndica. Ela se defende. Eu não fiz nada, não desviei dinheiro nenhum, isso aí é tudo mentira. Estão falando é mentira, isso não existe. Todos os serviços pelos quais o senhor recebeu foram de fato prestados? Sim, eu prestei serviço de todo que eu fiz. O que eu não terminei, eu não recebi ainda. Capão Novo, litoral do Rio Grande do Sul. Dona Marlene é outra moradora que se diz lesada por um síndico. Pior do que alguém entrar na minha casa e roubar. Por quê? Porque ele roubou a nossa confiança, né? No condomínio onde ela tem casa, os moradores pagaram durante quase 3 anos uma taxa extra para a reforma da fachada. Mensalmente, o síndico apresentava extratos bancários comprovando que o dinheiro estava na conta do condomínio. Mas... quando nós vimos, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Tinha mais ou menos 140 mil nesse fundo de obras, que também evaporou. E a gente desconfia que se fizer uma auditagem, a coisa chega a 500 mil. Comprei uma casa e, de repente, comprei uma dívida também, né? Adquiri uma dívida que eu não estava contando. Os comprovantes apresentados pelo síndico eram falsos. João Francisco Flores Candiota também era dono de uma administradora e é acusado de aplicar o mesmo golpe em outros condomínios da região. Esse extrato falso mostra um saldo de R$98 mil na conta de um condomínio administrado por ele. Mas no verdadeiro extrato do banco... o saldo era inexistente. João Francisco fechou as portas da administradora, da sua casa... portão trancado, nem sinal do dono da administradora. E fugiu da cidade. E agora que eu vou ter que triplicar todos os meses o valor do condomínio durante 60 meses... virou aquela coisa, minha casa, minha dívida. As fraudes fizeram surgir no mercado empresas de auditoria especializadas em condomínios. Mas os próprios condôminos têm como se proteger. Qualquer um pode pedir a qualquer momento para qualquer síndico vistas na pasta de prestação de contas. Isso tem que estar à disposição de qualquer um dentro do condomínio. A outra dica é sempre participar das reuniões e assembleias de condomínio. Se eu não participo de nada, se eu não confiro nada, o erro é meu, que deixei na mão de uma pessoa aquilo que é obrigação de todos conferirem. Depois, quando acontecem as coisas, não dá para se queixar. Em Joinville, Santa Catarina, o síndico Rolf Cell foi condenado pela justiça a 2 anos de prisão. Ainda cabe recurso. Ele usou o cartão de débito do condomínio para bancar até jantares em restaurante de frutos do mar. Tem vários saques com cartão, posto de gasolina, panificadora, lojas de roupa, lojas de calçado. Enfim, na verdade, é como se fosse um cartão pessoal, né? Segundo os moradores, a gestão do síndico causou um prejuízo de R$700 mil. Resultado, o condomínio praticamente quebrou. Não tem condições para comprar saco de lixo, vamos dizer. Então, do dia para a noite, teve que sacrificar os 120 proprietários. Os síndicos que agem desonestamente podem ser enquadrados no crime de apropriação indébita, com pena de até 4 anos de prisão. Foi o que aconteceu em Porto Alegre com Lenar Pereira, ex-síndico deste condomínio. A polícia gaúcha descobriu notas de compras pessoais que ele fez com dinheiro dos condôminos. Tem notas de relojoaria, tem compra de um lustre, que não foi localizado no condomínio. E um mimo surpreendente. Tem sex shop, uma nota de sex shop. O repórter Giovanni Grisotti falou por telefone com Lenar Pereira. Uma sex shop? Isso. Tá. O que o senhor teria a dizer? Tá, eu te ligo daqui a pouco então para falar sobre isso. Nosso repórter não conseguiu mais contato com o ex-síndico. Muita gente não percebe os desvios que você viu nessa reportagem. O dinheiro dos superfaturamentos e propinas é debitado aos poucos, todos os meses, nas taxas de condomínio. É um mensalinho. Isso aí somado a vários condomínios dá um mensalão. Muita corrupção. Essa matéria. Vamos seguir então, pessoal? Ok. Na auditoria de acompanhamento, existe já uma carga mais leve
né? Porque não há toda aquela desconfiança ou todo aquele estresse de uma gestão fraudulenta. As pessoas apenas querem estar ciente, ou as pessoas querem ter a certeza que a gestão está transcorrendo dentro daquilo que foi projetado na prestação de contas, na assembleia que definiu lá a previsão orçamentária. Então, as pessoas querem saber se a gestão do síndico está andando de acordo com a convenção, com as definições da ata, se está tudo ok. E aí, nesse caso, o auditor, ele funciona muito como um conselheiro terceirizado, porque ele vai analisar as pastas mensalmente e vai emitir um relatório bem simples, um relatório ali apenas esclarecendo se há algum ponto a melhorar, fazendo algumas anotações. Então, ele é um relatório direcionado, inclusive, para os conselheiros fiscais. Esse relatório é de 1, 2, 3 páginas, é uma coisa bem simples, é um processo simplificado porque é um processo de conferência do balancete, né? Ele não é um processo investigativo, é apenas para dar segurança para os conselheiros assinarem ali, endossarem as contas do síndico. E aí você vai emitindo mês a mês esse acompanhamento da gestão durante um período de 12 meses. Também pode fazer uma auditoria de acompanhamento a cada 3 meses. Em caso de condomínios menores, não há uma necessidade de mês a mês. Esse é um segmento do mercado que tende a crescer com a conscientização dos condôminos de trabalhar na prevenção e não quando o problema já aconteceu. Então precisa aí mudar essa cultura dentro do mercado condominial. E aí eu conto com vocês para também estar disseminando essa ideia de prevenção e não de remediação quando o problema já ocorreu. A auditoria então de acompanhamento, ela visa então você acompanhar a gestão, passando expertise, trabalhando de forma preventiva e impedindo que prejuízos ocorram no decorrer da gestão. Porque se você detectar ali já algum problema, alguma questão fiscal ou alguma manutenção pendente, você já informa o síndico, já informa os conselheiros, e aí ele pode tomar correção no decorrer da gestão. Então fica muito mais barato e muito mais simples o processo de correção, evitando ali prejuízos futuros. Existe todo um escopo que a gente depois vai mostrar para vocês o que se verifica nessa auditoria de acompanhamento, né? Então fiquem tranquilos com relação a isso, nós ainda estamos nas nossas aulas iniciais, mas é só para você entender a diferença entre um processo de auditoria de apuração de fraude e um processo de auditoria de acompanhamento da gestão. Nesse exemplo, o condomínio ele sofreu um grande prejuízo porque houve uma explosão no salão de festas devido a uma manutenção que estava sendo feita no gás. E o seguro se negou a pagar. E aí você vai entender por quê. Estou mostrando aqui os prints da reportagem. Vou mostrar também algumas fotos. Olha como ficou o salão de festa desse condomínio. Essa questão ainda está na justiça, né? Porque o seguro se negou a pagar. Esse é um tradicional condomínio aqui de Balneário Camboriú. E na época foi cogitado a questão de verificar a auditoria, né? Mas nesse caso não era uma auditoria de fraude, porque os elementos ali não mostravam fraude. Mas houve sim uma imprudência, uma imperícia e até uma negligência. O seguro não quis pagar porque a empresa que estava efetuando a manutenção era uma empresa especializada na manutenção de gás. Então ela deveria ter o seguro, né? E parece que a empresa foi fazer a manutenção e não tinha esse seguro para esta obra, para essa situação. Então o seguro do prédio ela não pagou no primeiro momento porque o agente causador foi uma empresa externa. E aí ficou toda uma situação bem complicada, a síndica teve que fazer chamada de capital, os moradores querendo processar a síndica,
porque causou um prejuízo e aí foi cogitado fazer uma auditoria para acompanhar essa situação. Então essa é uma típica auditoria de acompanhamento de um fato ocorrido. Normalmente nesse caso ali os elementos não apontam para uma fraude, né, por um recebimento indevido de seguro, que existe também, mas para apuração ali dos prejuízos e também de responsabilização por negligência, imprudência e imperícia. Você então acompanhou esse exemplo, né? Mas a auditoria de acompanhamento ela é típica no acompanhamento dos balancetes mensais. Você entendeu agora qual é a diferença ali então de auditoria de acompanhamento e auditoria de fraude? Ficou claro isso para você? Se tiver alguma dúvida com relação a isso, você pode estar então interagindo comigo ali no nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai estar trocando essas informações. Ok, pessoal? Encerramos aqui a nossa terceira aula, que foi dividida em 2 partes, e vamos então convidar vocês para o nosso estudo de caso, o nosso primeiro estudo de caso, que é a nossa próxima aula, um estudo de caso bem interessante, onde eu vou estar mostrando ali na prática uma situação vivenciada num condomínio aqui na nossa região e que com certeza vai trazer um aprendizado para você. Um grande abraço do professor Odmar Manuel e até mais!